Olá, está no ar o TVL Comunidade aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Estamos inaugurando, estreando hoje o nosso cenário novo também aqui no TVL Comunidade e recebendo nesta edição o doutor Davi Sarraf, que é delegado da DPCAM aqui de Blumenau, que é a Delegacia de Proteção da Criança, Adolescente, Mulher e também do Idoso. Delegado, obrigado pela presença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo. Eu agradeço. Obrigado. Muito bem, nós vamos falar sobre os 12 anos, especialmente da Lei Maria da Penha, dessa discussão que está se gerando agora, nesse mês de agosto, especialmente sobre da violência à mulher, principalmente vai ser um dos principais assuntos aqui da nossa conversa. A gente vai iniciar essa entrevista, delegado, vendo um vídeo da Polícia Militar, na verdade, que é da Rede Catarina, que eles têm essa rede de proteção APM, que é um vídeo muito forte, até vereadores já usaram na tribuna aqui da Câmara, inclusive. Nós separamos esse vídeo, um trecho desse vídeo da Polícia Militar, quando eles apresentaram a Rede Catarina aqui em Blumenau, a gente teve acesso a esse vídeo, que mostra um pouco da angústia das mulheres, o desespero das mulheres nessa situação de violência doméstica. Vamos acompanhar o vídeo então. Polícia. Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou em dia 10 horas, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, vai ter que fugir, vai fugir. Puxou. Parado, tá preso. A vítima tá com bastante ferimentos, vai precisar ser conduzido ao hospital, tá ok? Aqui atrás do agressor. Você tá agora no local? O povo manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. É um vídeo forte realmente, de frases realmente que chamam a atenção do desespero, como eu comentei, delegado, das mulheres. Por que está acontecendo tanto, casos de violência doméstica? Será que estão vindo à tona ou está aumentando realmente, delegado? Bem, até foi uma pergunta recente que eu recebi esses dias em relação àqueles 2 casos que teve maiores repercussões na mídia. O caso da Bianca e teve outro caso em Jaraguá do Sul. Um jornalista me perguntou se aumentou a demanda na delegacia com denúncias, registro de ocorrências policiais envolvendo violência doméstica. Eu nem consegui mensurar se teve um aumento ou não, porque é constante. Todo dia nós temos registros de ameaça, agressões, feminicídio. É óbvio que é um pouco mais, ainda bem, é um pouco mais raro. Sim. Mas todos os dias tem registro de ameaça, injúrias, agressões envolvendo no âmbito da violência doméstica. É uma realidade que está presente em todas as classes sociais, em todos os ambientes. E ocorre. O que acontece é que muitas vezes há uma briga ideológica que acaba atrapalhando o nosso serviço e atrapalhando o combate a essa violência. Não se trata de machismo contra feminismo, não se trata de apropriações políticas envolvendo campanhas, alguma coisa nesse sentido. Se trata de uma realidade. Somente a pessoa, a família que sofreu a violência doméstica sabe o quão prejudicial é isso e como é vivenciar isso. E outro ponto que eu gostaria de tratar é que o agressor, não adianta transformar ele na figura de um monstro. Ele não é uma figura, um monstro, algo muito distante da realidade. Existe ou existiu um relacionamento amoroso ali. Acontece que a forma que esse relacionamento foi desenvolvendo começou a ficar abusivo, começou a perpetuar o sentimento de posse e começou a surgir a violência. Começou a se transformar a violência física, entendeu? O que acontece muitas vezes é que a vítima, ela acaba imergindo nesse relacionamento, ela acaba por sentimento de pena, por sentimento de pensar, não, essa pessoa não pode ser assim, ela não pode ser esse monstro, foi um episódio à parte,
parte, ele não vai acontecer de novo, essa violência não vai se perpetuar e acaba não procurando as forças policiais, acaba não registrando o boletim de ocorrência e isso deixa o poder público de mãos atadas. Uma vez que a vítima não procura as forças policiais, não procura denunciar, não procura levar isso até o poder público, seja por sentimento de carinho, de medo, compaixão, até mesmo dependência financeira. Às vezes aquele provedor do lar tem vários filhos, ele não quer aquele provedor preso, e, faz o registro de ocorrência, mas não leva a ação penal para frente. Tudo isso acaba influenciando que a violência só cresce. Você não está dando uma nova chance ao relacionamento amoroso. A vítima, quando ela deixa de levar ao poder público, ela não dá uma nova chance ao relacionamento amoroso, uma nova chance àquele companheiro. Ela está dando uma nova chance à violência, porque ela, a nossa experiência profissional é que a violência só vai crescer, ela não diminui. E chega a partir do momento do feminicídio, né, delegado? Que é o ponto culminante disso, né? Que termina na morte e não tem mais volta, né? Sim, justamente. A partir do momento que um relacionamento com o seu companheiro te ameaçou de uma agressão física ou te agrediu fisicamente, aquele relacionamento amoroso acabou. A partir daí não existe mais relacionamento amoroso. Não existe dar uma segunda chance para essa violência. Tem que interromper ali, tem que procurar a autoridade pública e levar a ação adiante. Então, delegado, então não é que aumentaram os casos, não aumentou o número de casos, é que é uma frequente realmente está aparecendo mais agora na mídia, enfim, está tendo repercussão por causa desse caso do feminicídio lá das Estopavas, que justamente foi o senhor que terminou o inquérito policial agora recentemente, né, delegado? Isso, justamente. Teve esse caso, infelizmente, né, coincidiu com o aniversário da Lei Maria da Penha. 12 anos da Lei Maria da Penha foi agora em agosto, né? Sim. Aí teve aquele caso de Araguá do Sul, teve aquele caso lá de Guarapuava, no Paraná, que o cidadão disse que a moça se jogou da sacada, teve aquela briga, as imagens lá do elevador. Então, tudo isso acaba repercutindo muito, né, delegado? E pelo menos a repercussão ela é positiva porque as mulheres parece que também ficam atentas aos casos, né, delegado? Sim, e isso é fundamental, não somente as mulheres, mas toda a família. Porque acontece, há um estigma que a mulher que não denuncia é uma mulher que gosta de apanhar. Por isso que ela não denuncia. Isso está totalmente errado. Somente quem sofreu um relacionamento abusivo sabe o que passou e o que passa. A mulher que não denuncia, ela existe milhares de fatores emocionais que faz com ela não denunciar. Inclusive a perpetuação do relacionamento abusivo, que ela vai diminuindo cada vez mais a autoconfiança, a autoestima dela e vai se reprimindo ali. E o agressor, ele vai cada vez mais crescendo o domínio sobre essa vítima. O que acontece? Ela não tem mais coragem, ela tem medo de fazer qualquer coisa. Ele ameaça os familiares, ameaça todo mundo. Nisso, há um importante papel da sociedade, das famílias, dos amigos, colegas do trabalho, intervir. Não existe mais o ditado popular de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quando envolve violência física, tem sim que atuar toda a sociedade, levar até o poder público. No caso da lesão, ela vai dar origem a uma ação penal incondicionada. Então, ela não depende mais da representação da vítima. E o que acontecia muito antigamente, hoje em dia ainda acontece, só que não tem efeito prático nenhum, é a mulher fazer o registro da ocorrência policial, lá para frente, por causa de filhos, relacionamento, acabar reatando o relacionamento amoroso e tentar retirar esse registro. Uma vez constatado que teve a lesão, o inquérito policial vai ser finalizado, vai ser relatado, dá início a uma ação penal e vai ser autuado da mesma maneira. Não existe mais retirar esse registro. O pessoal fala retirar a queixa, né, que é muito comum. Não existe, porque é uma cultura antiga, que usar a polícia para dar um susto no agressor, para ver se ele para de agredir. Não existe. A polícia é feita para autuar. Uma vez que dá início à persecução penal, vai ser levado até o final, vai ser apurado o que realmente aconteceu e responsabilizado. Eu falo isso não no sentido de inibir a denúncia. Tem sim que fazer o registro. E eu estou falando que nós vamos apurar e vamos achar o responsável e ele vai responder criminalmente. E há medidas mais urgentes para evitar, no caso, essa situação desesperadora, né? E evitar, por exemplo, a situação da Bianca. Há medidas práticas que poderiam evitar e tentar protegê-la de uma maneira efetiva. No caso da violência doméstica, a polícia não trabalha simplesmente como polícia judiciária investigando, apurando a infração. Ela tenta, e o objetivo da Maria da Penha, dos mecanismos novos, é buscar a proteção efetiva da mulher, que ela não sofra violência, que coloque um ponto final ali, né? Delegado, e a Lei Maria da Penha, ela realmente protege as mulheres? O que daria para mudar nessa lei? Porque 12 anos já se passaram da criação dela, muita coisa mudou nesse tempo, não mudou, teria que mudar. E aí vem a pergunta, né? No caso até do caso da Bianca, já que o senhor tocou novamente nesse assunto, e foi o senhor que investigou e terminou agora o inquérito policial que foi para o Poder Judiciário. Tem um áudio até da Bianca, né, que é um áudio de 1h30 antes dela realmente ser assassinada, que a gente já tem aí na imprensa também, o senhor deve ter tido acesso também. E aí mostra esse áudio, apresenta ela falando com amigos, enfim, um amigo pelo WhatsApp, desesperada, sem saber o que fazer, enfim, até citando que
o ex-namorado, que até então era namorado dela, teria ameaçado ela com um revólver, ameaçado de matar ela, e 1 hora depois, 1 hora e meia, ela é assassinada. O que fazer numa situação como essa? Ir na polícia, fugir? Tem uma proteção realmente para a mulher? Porque o cidadão disse para ela que ia matar ela realmente, né? E matou, né, depois, né? Bem, primeiramente, em relação à lei da Maria da Penha, é uma lei muito boa, trouxe mecanismos novos que trabalham com a proteção efetiva e a celeridade do processo. Sim. O que acontece? Ela é uma lei, inclusive, com referência internacional. Muitos países se inspiram na lei Maria da Penha aqui do Brasil para repercutir lá. Só que, como toda legislação, ela tem que evoluir. Ela tem que estar em constante acompanhamento da sociedade e da demanda da sociedade. Não uma evolução simbólica e midiática, mas sim uma evolução prática, efetiva. Ela tem que estar ali. E os operadores têm que saber trabalhar com a lei. A intenção da lei, o espírito da lei tem que ser respeitado. Há medidas, não necessariamente no caso da Bianca. O caso da Bianca era tão grave, havia elementos tão concretos. Esse áudio, por exemplo, e toda a conversa dela, eu não quero entrar em detalhes para não prejudicar futuramente a ação penal, qualquer coisa. Mas falando genericamente, porque acontece em muitos casos de feminicídio parecido. Chegou um ponto do relacionamento, o relacionamento estava tão abusivo que a vítima ela fica com medo. Ela estava com extremo medo de procurar a polícia. Ela tem descrédito que registrar um boletim de ocorrência poderia impedir ele de alguma coisa. Então, ela tem mais medo de ir lá e registrar e prefere ficar ali naquela situação de iminente perigo do que ir lá e registrar para não brigar. Muitas mulheres têm essa sensação também? Sim, justamente. Muitas têm essa sensação, porque ameaça a família, ameaça todo mundo, ameaça que vai matar filhos, até animais de estimação. E, então, ela fica ali reclusa naquele ambiente, em vez de procurar a polícia. Quando há elementos concretos de periculosidade, a tamanho e a gravidade, eu não digo nem que vai passar pelos elementos, por exemplo, a medida protetiva que é prevista na lei. Ela poderia ir direto para uma prisão preventiva. Uma vez que levasse ao conhecimento da polícia que ela foi ameaçada com uma arma de fogo, o sujeito não tem porte, sequer tem porte de arma, ou mesmo que tivesse, usou para ameaçar a companheira, isso daí daria elementos possíveis para você representar para uma prisão preventiva. Claro que caberia ao judiciário analisar, mas uma vez decretada a prisão preventiva, cessaria a violência ali. Nós encontraríamos, da mesma maneira que ele foi encontrado prontamente com a participação da Polícia Militar e da DIC, ele foi encontrado logo no dia seguinte da prisão preventiva, da decretação da prisão preventiva, havia elementos para proteger ela, entendeu? Para colocar um basta nessa violência antes que o pior acontecesse. Só que essa sensação de medo, e de maneira alguma estou querendo culpar a vítima, e sim estou querendo sensibilizar qualquer mulher que seja vítima de violência doméstica a procurar a polícia, que há meios para impedir essa violência. Não será simplesmente uma folha de papel, um registro de ocorrência policial. Isso vai ter consequências e nós vamos trabalhar com isso efetivamente. E nós estamos usando o exemplo aqui porque foi o mais recente, é o que tem dado toda essa repercussão também aqui. E hoje todo mundo está comentando ainda na cidade sobre esse caso, né, delegado? Por isso que a gente também está usando aqui como exemplo. Mas voltando às medidas da Lei Maria da Penha, o que poderia ser alterado, o que mudou nesses 12 anos que dá para melhorar dessa legislação nacional que é tão importante aí no combate à violência às mulheres? Bem, o principal ponto da Lei Maria da Penha no quesito inovação, eu considero, um deles é a descrição das violências, que era muito subestimado isso. Violência era tido somente como uma violência física. Eles subestimavam a violência psicológica. A violência psicológica causa um dano absurdo na mulher. Até uma discussão doutrinária do que seria... que a lesão é você causar um dano à saúde e à integridade de alguém. A violência psicológica, ela causa um grave dano à saúde psicológica da pessoa. Tem muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, por exemplo, que elas se suicidam. E uma vez que elas se suicidaram, o agressor não é responsabilizado por esse suicídio, entendeu? Então, mas isso é uma questão mais profunda, que ainda não foi tratada. Mas o ponto da medida protetiva, por exemplo, recentemente foi considerado crime o simples descumprimento da medida protetiva, que é óbvio que a polícia não tem como estar em todo lugar. Uma vez que foi decretada a medida protetiva e o agressor foi citado dessa medida, ele não pode mais se aproximar da vítima, nem de seus familiares, nem entrar em contato. Só que, se ele estiver psicologicamente tão abalado e desrespeite isso, ela vai ter que acionar a polícia novamente. No caso, se for uma emergência, obviamente vai acionar a polícia militar que faz o pronto emprego. Agora é considerado crime o simples fato de descumprir a medida. Então, se tem a medida, ele foi citado, ele entrar em contato fazendo qualquer tipo de ameaça, já é considerado crime, ele vai responder por isso. Crime de quê, delegado? É o crime de descumprimento da medida protetiva, é um crime específico.
E se ele for autuado em flagrante nessa situação, por exemplo, a mulher vê que ele está cercando a residência dela, desrespeitando o limite, aciona a polícia militar, ele for autuado ali, ele vai ser autuado em flagrante, conduzido em flagrante, e para a central de polícia, na central de polícia é possível representar pela conversão do flagrante já em prisão preventiva. Então já vai cessar ali a agressão. E o ideal é que a mulher procure o quanto antes a delegacia. Já no início, assim que surge a primeira ameaça da agressão física, procure e represente, tendo elementos para represente pela medida protetiva. Faça o pedido. Porque ali você vai cessar antes que ele aumente aquela sensação de posse, de agressão, de domínio sobre a vítima. Então, ali, naquele momento, vai afastar ela dele. E daí cada um vai seguir sua vida e vai resolver a situação. Né? Delegado, como é que funciona bem certo para o telespectador entender a medida protetiva? Mulher vai na delegacia, faz lá o boletim de ocorrência, como é que são os trâmites? Demora muito? O que diz exatamente nessa legislação? Bem, ela vai na delegacia, ela vai fazer o registro de ocorrência policial. Nesse registro vai ser indagado se ela deseja e quais são os elementos que ela está sofrendo para fazer o pedido da medida protetiva. Ela fazendo o pedido, o prazo legal para a autoridade policial remeter para o Poder Judiciário é 24 horas. Nós da DPCAM atendemos com a celeridade que nós tentamos enviar para o Poder Judiciário no prazo de até 6 horas, exatamente no mesmo dia. É um setor especializado só dessa área, né, delegado? Não, é a mesma DPCAM, é o mesmo serviço, só que é tratada numa pauta especial devido à urgência. Então, nós já tentamos remeter já no prazo de até 6 horas, no mesmo dia, já remeter para o Poder Judiciário. Então. Resumindo, é rápido. Claro que se ela for no horário fora do expediente cartorário, no horário de plantão, daí ela é encaminhada para a central de polícia, que lá é feito o mesmo procedimento, ou dada a opção dela retornar dentro do próximo expediente cartorário, né? Certo. A partir do momento que ela fez o pedido, esse prazo de até 24 horas, nós tentamos trabalhar com o limite de 6 horas, aí vai ser analisado pelo Poder Judiciário, que ele tem um prazo de 48 horas para deferir a medida ou não. O que pode ocorrer de demorar um pouco mais é a citação do agressor, porque ele tem que ser citado da vigência da medida. Então, às vezes, se as pessoas, se o agressor e vítima moram junto e o agressor sai de casa, aí é difícil encontrar ele. Daí ele demora um pouco mais para ele ser citado disso, entendeu? Então, o agressor tem que ser comunicado, tem que ser localizado pela justiça. Só que, claro, nós estamos tratando de uma situação de emergência, mas não uma emergência ao ponto de representar pela prisão preventiva. Se for uma gravidade muito grande, igual o caso da Bianca, seria representado pela prisão preventiva. Aí nós vamos mobilizar toda a equipe de investigação para encontrar ele o mais rápido possível e fazer a detenção dele, a partir do momento que seja decretada a prisão. Agora, o delegado falou uma coisa que chama atenção. No início, já fazer, né, a comunicação à polícia, mas aí, relacionamentos, tem brigas, a discussão, faz parte, a gente vai evoluindo, tal, com o passar da idade também. Agora, onde detectar, como perceber a violência doméstica, hein, delegado? Bem, eu considero isso, não falo nem experiência profissional, considero minha experiência de vida. É uma questão de caráter e não é simplesmente um desvio de caráter, não é uma covardia e é um crime. Você agredir fisicamente a sua companheira ou ameaçá-la de agredir. A partir do momento que o relacionamento desandou para isso, uma ameaça de agressão física ou uma agressão física, acabou. Isso é um caso de polícia, não é mais um relacionamento amoroso. No momento que sofrer uma ameaça de agressão ou uma agressão, seja qual for, eu considero que esse é o momento de procurar a polícia e acabou o relacionamento e seguir. Não quero ser aqui um divulgador de divórcio, incentivar o divórcio, mas é uma questão que se tornou um caso de polícia, uma agressão física. Falta de respeito, né, delegado? Acabou o respeito, na verdade, né? Acabou. Não existe mais como perpetuar isso. E se na primeira agressão, na primeira ameaça, já procurar a polícia, não se iludir com qualquer outro, ou sentimentos nobres mesmo. Justamente pensar que o agressor, naquela visão que é um monstro fora da sua realidade ali. Não, essa pessoa é uma pessoa que sempre teve carinho, e ele é, entendeu? Só que a partir daquele momento ele desandou para um caminho que não tem como mais continuar junto, entendeu? Sim. Nesse momento tem que interromper. E outra coisa é colocar a culpa na bebida. Não é porque ele estava embriagado que ele te agrediu. Se ele te agrediu porque estava embriagado, ele não perdeu totalmente o controle de si mesmo. Ele estava, em certa parte, consciente, ele demonstrou violência. Nesse momento tem que interromper ali e procurar a polícia. Em muitos casos de agressão, de violência doméstica, tem a bebida envolvida, né? Como é comum, e a gente que trabalha em rádio também noticia todo dia praticamente casos de violência doméstica, final de semana mesmo é impressionante, como tem casos aqui em Blumenau, delegado. Sim. Quase sempre tem homem embriagado envolvido, né? Sim, eu faço o trabalho junto à central de polícia também, no regime de plantão, e é muito comum, é difícil
ter um plantão que não tem um caso de violência doméstica envolvendo a bebida alcoólica. E aí começa, parece, num caso mais ou menos grave, né, de um empurrão, de um tapa, de um soco, de um pequeno machucado. Isso realmente, nesses pequenos casos que a gente observa aí no noticiário, delegado, no dia a dia de vocês, estanca, isso cessa ou vai cada vez aumentando mais o problema? Bom, vai cada vez mais perpetuando. Só que ela não começa assim, né? Há todo um caminho de violência que é percorrido. Sim. A violência psicológica, praticamente, ela é constante, ela sempre ocorreu e vai aumentando. Aí tem a violência moral, que é a injúria, xingamentos, isso daí às vezes é comum no relacionamento, um xinga o outro, acaba sendo recíproco. Sim. Cabeça quente, né? Agora, a agressão física, a partir do momento que ocorreu a primeira, a mulher, ela cada vez mais vai se retrair, pensando que a qualquer momento vai ser agredida novamente. Então ela vai se anulando, e o agressor, cada vez mais, ele vai crescendo nesse sentimento de domínio. Então a chance de ter a reiteração é muito grande e é o que ocorre. Agora, uma coisa que veio mais nova e recentemente é o tal do feminicídio, né? Que não era tanto falado antes tal, e veio na Lei Maria da Penha, foi uma alteração no Código Penal. O que é o feminicídio, delegado? Foi uma alteração no Código Penal, só que isso foi muito mal recebido pela sociedade e é o que acontece, ele acaba entrando numa questão ideológica, uma briga ideológica, uma polarização, uma visão maniqueísta que nada ajuda o nosso serviço e nada ajuda a sociedade. Mas muda algo em relação ao homicídio ou não? Não, ele é passado uma visão errada para a sociedade, que o feminicídio foi tornar hediondo o homicídio da mulher, ponto. Como se o homicídio do homem não fosse a mesma coisa, que está violando a igualdade. Não, está totalmente errado. O feminicídio, ele tem a sua fundamentação, inclusive na lei, ele diz claramente que é a morte envolvendo a violência doméstica. Esse é o ponto que nós mais trabalhamos. Claro que tem a morte também em razão da condição de gênero de ser mulher, que é digamos que é mais raro ocorrer. Mas, digamos, a morte envolvendo a violência doméstica é considerado o feminicídio e foi qualificado. Independente da discussão da legislação ter sido uma visão simbólica, midiática, de querer, não é porque aumentou a pena que vai diminuir, mas realmente tem uma idiotez, tem uma torpeza ali maior que um delito comum. E ele está querendo justamente reprimir, querendo prevenir, colocar um freio nessa questão, na violência doméstica, chegar ao ponto final que é o feminicídio. Por isso que ele ficou qualificado dessa maneira. E é apurado dessa maneira. Uma vez, por exemplo, o caso da Bianca, uma vez constatado todos os elementos ali de violência doméstica que chegou ao ponto de a morte dela, por isso eu realizei um indiciamento como feminicídio, que havia violência doméstica, havia o outro elemento ali que foi o homicídio. O que acontecia antigamente, a nossa jurisprudência, ela trabalhava com a torpeza, não necessariamente o homicídio seria qualificado pela torpeza se envolvesse ciúmes, porque considerava os ciúmes um sentimento nobre, envolvendo amor, então não necessariamente tinha que ter os ciúmes mais outro elemento, para daí sim ser qualificado como torpe. No caso do feminicídio, não, ele já especificou, se envolver violência doméstica, a qualificação. Não precisam ter outros elementos. Por exemplo, não precisa mais ter o elemento de vingança, ciúmes, juntar tudo para daí se qualificado. Não, se envolveu violência doméstica que é o que geralmente ocorre. Porque o que é o feminicídio? O agressor, ele vai ter o sentimento de ciúmes, de vingança, pela mulher tentar terminar aquele relacionamento, tentar seguir a sua vida, e de posse, que ele não admite que aquela mulher siga a vida com outro relacionamento, não admite que ela caminhe para fora da sua área de controle. E isso que o feminicídio conseguiu resumir nessa qualificação. E como acontece no trânsito, quando morre alguém, né, vítima de trânsito, me parece que o feminicídio, esses crimes mais passionais, eles se tornam em tragédias familiares, né? Porque é uma morte muito trágica, né, delegado? Sim. Quando envolve um relacionamento que acaba em morte, deve ser algo triste para o resto da vida, né? Sim, e na verdade não há como mensurar a dor da família, mas ela afeta as duas famílias, porque quem está do lado de fora dificilmente vê uma visão doentia e patológica de um relacionamento que está ocorrendo ali. E justamente por isso, que o relacionamento tem seus momentos bons e ruins. Só acontece que o ruim extrapolou a medida, que o ruim partiu para a área penal. E ninguém teve essa noção. Muita gente, às vezes, não tem a noção. Às vezes tem a mãe, que é um pouco mais próxima, mas os outros familiares não têm. E isso acaba devastando com as duas famílias. Porque, geralmente, às vezes, o réu é primário também. O réu não tem um histórico criminal. Só que ele chegou ao ponto de cometer realmente um crime grave. Agora, esse fato do réu ser primário, só para a gente já encerrando aqui a nossa conversa, delegado Davi Sarraf, da Polícia Civil aqui de Blumenau, delegado da DPCAM, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso,
Esse fato da pessoa que pratica muitas vezes o feminicídio, né, é acusado desse crime, não ter uma ficha policial, se é uma pessoa boa aí, só que comete essa coisa terrível. Isso depois não acaba facilitando lá quando tem o júri popular, ele é julgado, é penalizado, é punido, enfim, recebe a punição, a condenação, só que daí tem a ficha limpa o resto da vida, mas cometeu um crime e aí fica pouco tempo na cadeia? Sim, esse é um dos critérios que influencia na dosimetria da pena lá no final, né? Só que ele tem a sua função também, tem essa função ideológica de punir aqueles que são mais reincidentes, que tem uma contumácia no crime. Sim. Mas o limite ali do feminicídio tem a sua pena e vai ser dentro daquele limite, e há circunstâncias atenuantes, tal, que podem diminuir, caso diminuição de pena, e que trabalha esses elementos e circunstâncias pessoais do agressor. Mas esse é o nosso sistema, nós temos que respeitar e trabalhar com isso. Não por isso que vai dar o sentido de impunidade, nem de desestimular a vítima a procurar a persecução penal. Tem que ser iniciado, tem que trabalhar. E também o objetivo dessa entrevista é justamente chamar a atenção ainda mais das vítimas, né, delegado? As famílias e aquele recado, briga de marido e mulher também se mete a colher, né, delegado? Justamente, toda a sociedade tem que trabalhar nesse sentido, para tentar reprimir e gerar uma nova cultura para frente, para as novas gerações não terem essa sensação de que é normal uma agressão, que é normal uma agressão física dentro do relacionamento. Não é. E não coaduna com o relacionamento ter uma agressão física. Só a agressão física lá, só para a gente encerrar, da violência doméstica, dá pena? Qual é a pena, a punição, para a gente entender um pouquinho mais de punição para pessoas que fazem esse tipo de agressão, delegado? O feminicídio é a pena de 12 a 30 anos. Até 30 anos no máximo, certo. Muito bem, então até 30 anos de reclusão para casos de feminicídios, que é o caso mais grave, né, delegado? Isso. Tá dado o recado, então, delegado Davi Sarraf, da Polícia Civil aqui de Blumenau. Muito obrigado pela vinda aqui no TVL Comunidade, primeira vez aqui, inclusive, na TVL, e até estreando o cenário novo aqui e tudo mais. Sucesso lá na delegacia e conte com a TVL, tá bom, doutor? Certo, eu que agradeço. Eu considero fundamental a importância a participação da mídia nesse incentivo da sociedade a procurar a delegacia, procurar o poder público. Para nós, ajuda muito o nosso serviço e parabéns pelo cenário novo e obrigado pela oportunidade. Tá bom, só para a gente finalizar de vez, o telefone para denúncias, que a gente até nem falou aqui, mas isso é fundamental. Qual que é da Polícia Civil para esses casos de agressão? Envolvendo casos de violência doméstica, o telefone para denúncia é 180. Ou se for emergência, obviamente vai acionar a polícia militar e nós tomaremos ciência logo adiante. Violência doméstica 180. Isso. Esse é o telefone de emergência. Isso. Tá bom. Obrigado, doutor, mais uma vez. O TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado você pela companhia com a gente nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site. Se você perdeu, site da Câmara, se você perdeu parte dessa entrevista, a entrevista está completinha para você lá nas nossas plataformas na internet, lá no site da Câmara Municipal, ou pode, claro, assistir nas reprises também aqui do TVL Comunidade. Grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau, gente.